Olá, como vai você, grande fã de Gojira? Tudo bem? Olha só, já foi ver o filme? Não foi? Fica tranquilo porque não vai ter spoilers aqui, tá bom? Vou dar minha opinião muitíssimo detalhada, só que sem spoilers. Então, vamos nessa! Provavelmente esse vídeo vai ficar bem longo, então eu vou dividir em partes, tá bom? Então essa aqui pode ser a primeira parte se ficar bem longo. Vamos por etapas, tá bom? Primeiramente vamos falar sobre a fotografia do filme. É uma das partes, um dos elementos que eu mais gosto no cinema é a fotografia. E enquanto eu assisti o filme, eu fiquei pensando várias coisas enquanto assisti o filme. E no que se refere à fotografia, tem toda a destruição dos titãs brigando e tal, blá blá. E eu ficava assim, meu Deus, cara, eu acho que esse filme aqui é o filme que tem mais destruição e que é menos caótico de todos os filmes que eu vi que Hollywood já fez, que qualquer ser humano já fez. Porque geralmente quando o filme tem muita destruição, ele é meio caótico demais e você não consegue acompanhar algumas coisas que acontecem, porque a câmera balança, a edição é muito apressada e tal. E enquanto eu via esse filme eu pensava, eu juro, meu Deus, tá tudo caindo, tudo desabando e tal, e eu consigo ver tudo, não tem caos, sabe? É irônico porque à medida que o caos tá rolando nos eventos, né, tá, né, com as coisas caindo, o prédio caindo, não sei o que, blá blá blá, helicóptero caindo, que seria um caos, mas isso não vem pra tela de uma forma caótica. A câmera não fica balançando, você consegue ver o pessoal correndo daqui pra lá, você consegue ver as brigas, os titãs se batendo, as coisas quebrando, caindo. Tem muitos filmes por aí de ação que a câmera, ela balança de uma forma que não é justa, não é sincera, porque ela não balança para acompanhar o que o personagem principal tá fazendo. Ele tá batendo aqui, tá batendo lá, e a câmera tá tentando acompanhar. Não, ela só tá balançando para você não ver as falhas daquelas porradas, para você não perceber, você não conseguir enxergar que o ator não tá batendo de verdade ali. De verdade ninguém bate mesmo, mas não tá batendo assim, sabe, de uma forma convincente. Então a câmera balança geralmente são em filmes onde a coreografia, onde a produção não tem muito tempo para praticar a coreografia. Então o filme tá lá, tem que entregar o filme e tal, e aí tem que gravar aquela cena de porrada, aí não conseguiu ensaiar, ensaiar a coreografia, aí tá bom, faz a câmera balançar, ninguém vai ver mesmo o que aconteceu e já era. Geralmente é assim, tem muitos filmes da Marvel que usam esse recurso, infelizmente, mas não começou com a Marvel. Eu lembro, um dos primeiros filmes que eu lembro que começou com esse estilo, meio que e a câmera ficar balançando assim, foi Jason Bourne. E aqui é engraçado, é irônico, porque enquanto aqui é um filme de destruição, monstros gigantes lutando entre si, destruindo tudo, você consegue ter menos uma sensação de caótico, né, de caos, do que em filmes, por exemplo, em algumas cenas de alguns filmes da Marvel, onde fica tudo um caos. Você fala assim, cara, quem bateu em quem tá apanhando de quem? Um dos motivos para você gravar assim com a câmera balançando é a falta de tempo que você teve para coreografar a cena de luta e também para você tornar a cena de luta mais ação ainda. Então esse elemento de balançar a câmera tem essas duas razões. Tem o lado estético também, mas que é uma coisa mais sincera. Quando você tá, por exemplo, tá numa cena que a câmera está correndo, o personagem está correndo e a câmera está atrás correndo junto com o personagem. É meio que impossível a câmera não balançar. E às vezes até o propósito é a câmera balançar, simulando estar correndo, e olha, de uma certa forma está correndo junto com o personagem. E tem vários filmes que são assim. Essa é uma proposta artística. E sempre que eu vejo eu gosto. A câmera tipo entrando no combate mesmo ali, balançando e tal, blá blá. Só que tem filmes que, né, esses filmes que eu citei e vários outros filmes, né, filmes da Marvel, Jason Bourne, vários outros filmes, onde a câmera balança para te impedir de ver falhas da coreografia e também para pegar aquela ação e potencializar ela. Então, se o Jason Bourne ou o Capitão América, enfim, que seja, tá batendo aqui, pá, a câmera balançando, faz parecer que isso aqui, pá, é muito mais frenético, pá. A câmera balança, ela transforma isso aqui, num tipo, entendeu? E já aqui não. Essa sensação de caos, não que o caos seja exatamente ruim, não é. Tanto que esse filme ele prova que dá pra você controlar o caos, basta você vir com uma proposta sincera de fotografia. Então você coloca a câmera lá e você faz questão de mostrar tudo. Eu quero mostrar tudo.
tudo que está acontecendo aqui. Aí você pode pensar, tá bom, a câmera não balança, ela fica parada. Não tem tripé, o cameraman ele vai, ele se movimenta, não é aquela super movimentação, mas a câmera está no ombro e a câmera está se movimentando com o cameraman. E é tudo sincero, porque há uma dedicação em mostrar tudo que está acontecendo sem ficar balançando, blá 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 blá. Não digo que eu não gosto de câmera balançando, mas há câmeras e câmeras balançando. Como eu falei, se a câmera está seguindo, acompanhando um personagem e está numa situação meio, sei lá, frenética, é normal, e é normal, natural, e é gostoso de ver a câmera dar uma balançadinha, tal. O personagem tá lá no meio da guerra, o personagem tipo tá num tiroteio, o personagem se abaixa atrás de um muro, a câmera vai lá e abaixa com ele assim e dá aquela tremidinha. Isso cria uma intimidade com a cena. Isso é arte, mas como eu falei, tem vários filmes que fazem isso, usam isso de uma forma não sincera para nos prejudicar como telespectadores. Esse filme tem essa preocupação, Godzilla, o Rei dos Monstros, de ir na contramão disso, porque querendo ou não, essa é a mão do cinema atual. As cenas de ação são feitas assim, a grande maioria. O John Wick é um filme que vem, uma franquia que vem para desconstruir isso. E até penso eu, John Wick 3 é sensacional, tem várias cenas de ação assim doidas, que a câmera tá lá, a câmera não tá balançando, a câmera tá lá, ela quer te mostrar tudo. E eu penso que John Wick veio para quebrar essa sequência de filmes assim, de filmes que tem essas cenas de ação, que tá lá pra você não ver nada, só pra você ver, você viu o Capitão América bateu não sei o que, mas você viu onde bateu o murro do Capitão América? Você viu 1 ou 2, o Capitão América deu 10 murros e você viu 3, 4, e isso só usando só Capitão América, a Marvel como exemplo, porque não foi a Marvel que começou, não é só a Marvel que faz isso. E eu torço para que John Wick venha quebrar isso. E aí o interessante é que, enquanto eu torço para que John Wick tenha vindo para quebrar isso e mostrar para Hollywood, gente, dá para fazer filme de porrada, de pancadaria sinistra, topzera, com a câmera sendo sincera, com a câmera mostrando pro público o que tá acontecendo. Dá para fazer isso, porque estamos provando. E na minha visão é isso que o John Wick meio que tá fazendo. Ele tá revolucionando a forma de se fazer filme de porrada, né? De tiroteio e porrada, porque também no tiroteio a câmera balança em vários filmes, né? E eu penso que Godzilla, o Rei dos Monstros, faz a mesma coisa no que se refere a filmes de destruição. Filme de destruição também é aquela coisa, né, meio que frenética, da câmera balança, blá 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 blá, e você não consegue ver nada, blá blá blá. É um pouco mais fácil ver em filmes de destruição do que em filmes de porrada, hoje em dia. Mas ainda assim o Godzilla ele pega tudo isso e refina. Talvez esse filme de Godzilla, o Rei dos Monstros, veio na hora certa, porque ele pega tudo que o Hollywood já fez, de filmes de destruição, tudo que já foi errado, tipo, que já erraram, tipo, pega todos os filmes de Hollywood que tem o fator elemento destruição, e você pega todas as falhas que esses filmes têm, certo? E aí o Godzilla, o Rei dos Monstros, meio que chega para pegar toda a bagagem que Hollywood tem sobre, né, nesses anos todos fazendo esse tipo de filme e aprende com o erro de cada um desses filmes para criar a obra perfeita no que se refere a filme de destruição. Porque é realmente incrível um filme onde tem tanta coisa sendo destruída, você consegue enxergar tudo, ver tudo e você consegue ver tudo porque o filme quer que você veja tudo. O filme quer que a ação seja pela ação e não a câmera seja pela ação. Tipo, não, a câmera vai fazer a ação ser mais ação porque a câmera vai ficar frenética lá e blá 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 blá. Não, a câmera vai ficar paradinha aqui e o que está acontecendo na tela por si só já é a ação, certo? A câmera não vai potencializar a ação que está acontecendo lá no filme, no cenário. A câmera só vai te registrar. A função da câmera em qualquer filme não é potencializar a ação. A função da câmera é registrar isso da melhor forma possível, da forma, às vezes artística, às vezes não artística. Mas quando se envolve arte, quando você tem uma preocupação de ser artístico, é você registrar aquela cena
de uma forma artística. Então como que eu posso pegar essa ação de uma forma artística? Se eu colocar a câmera aqui, fazer assim, um contra-plongé, um contra-plano, meio plano médio, plano americano, aí você vai encontrando a melhor forma de registrar aquilo. A sua preocupação como diretor de fotografia não é deixar a ação mais ação. Não é essa a preocupação do diretor de fotografia. A preocupação do diretor de fotografia tem que ser: como eu vou registrar isso de uma forma que o público entenda o que está acontecendo. E infelizmente, muitos filmes da atualidade, eles são injustos com nós, público, telespectadores, na medida que o diretor de fotografia e a direção do filme em si, eles querem esconder o que está acontecendo e não só esconder, como potencializar uma cena de ação. E esse filme aqui na fotografia, O Rei dos Monstros, não tem o que falar, tá? Ele vai na contramão, e assim como eu acho que o John Wick veio para quebrar essa sequência de filmes ruins, que tem câmera balançando lá na cena de ação, para potencializar e ao mesmo tempo esconder as falhas da coreografia, o Godzilla, o Rei dos Monstros, vem para mostrar para Hollywood e para quem faz cinema de destruição que é possível fazer filme com muita coisa caindo, prédio, helicóptero, não sei o que, com sinceridade. E até mesmo um elemento artístico, porque tem muitas cenas que são tão lindas de você ver. Você vê o Ghidorah, você vê o Rodan, você vê a Mothra, vê o Godzilla em vários takes, e você realmente pensa: meu, daria um papel de paredes aqui. Sabe, pegar uma paredona que tá sobrando lá na minha casa, lá no meu quarto, tem uma parede lá que não sei o que fazer com aquela parede. Vou encomendar um adesivão, vou imprimir aquela cena do filme e colocar na minha parede. Ou não na parede, mas vou fazer um quadro. Sabe, tem diversas cenas que são tão lindas que você fala assim: meu, eu queria pegar essa cena aí, colocar no meu quarto, colocar na minha sala, e dá. Porque sim, tem cenas lindas demais. É só você escolher o take lá, o quadro, frame que você mais achou lindo e imprimir aí. Porque realmente há uma preocupação artística, é uma sinceridade muito grande esse filme, viu? Porque no que se refere à parte técnica, é muito sincero. E começa com a fotografia, é sensacional. Engraçado que eu fiquei pensando, enquanto o filme ia se desenrolando, várias coisas acontecendo, tal, coisa caindo, coisa quebrando, monstro se batendo, a câmera permanecia lá calma, sempre calma, registrando, se dedicando apenas a registrar, não a potencializar nada, ela só está registrando. E eu fiquei pensando, se a câmera fosse um elemento vivo do filme, fosse um personagem do filme, vamos só brincar com a ideia doida de que a câmera fosse um personagem vivo. Olha as coisas que eu fico pensando enquanto vejo o filme. Se a câmera fosse um personagem vivo, um personagem vivo é ótimo, né? Fosse um personagem do filme, seria o personagem mais calmo do filme inteiro. Porque tem coisa caindo aqui, prédio caindo aqui, tem Ghidorah passando aqui pertinho do lado da câmera, tem Godzilla caindo do lado da câmera, e a câmera, sabe, assim, tranquilamente, pá. Se fosse um personagem, seria o personagem mais zen do filme inteiro, porque ela realmente não se apressa, não se torna caótica. Ah, Godzilla caiu, não. É lógico que começa com a proposta do diretor, a visão que o diretor fala. Ele pensa e expõe isso para a produtora. Vamos fazer um filme assim, assim, assado. Em termos de fotografia, eu quero a fotografia assim, assim, assado. A produtora concorda, então eles vão atrás de profissionais que se encaixem dentro dessa ideia, dessa visão que o diretor tem para a fotografia do filme. Então, os méritos principais, querendo ou não, é um pouco mais do diretor do que do próprio diretor de fotografia. É até o motivo que o diretor sempre é considerado o elemento mais importante num filme. Porque ele dirige tudo, né? O diretor de fotografia dirige as partes que se refere à fotografia, à iluminação e a gravar as cenas em si. Mas é tudo baseado nas orientações que o diretor passa. Isso se o diretor for bom,
Porque se o diretor não for bom, o diretor fica lá e fala, diretor de fotografia, temos que gravar essa cena aqui, qual que é a sua ideia? O diretor, minha ideia é fazer assim, colocar a câmera ali, blá blá, coloca uma luzinha vindo dali, e o diretor fala, tá bom, fechou, não pensei nada melhor, mas vai assim, da forma que você sugeriu. Então tem diretores e diretores, certo? O Mike Dougherty, que é o diretor do filme Godzilla, o Rei dos Monstros, ele já tá no meu coraçãozinho, porque não só por isso, mas por outras coisas que ele fez no filme, que ele se demonstra ser um diretor muito, muito bom, tá? Ele tem um controle do filme muito bom, e não dá pra tirar os méritos, lógico, né, do diretor de fotografia, que junto com o diretor fizeram essa pintura que é o filme, né? Uma pintura muito sincera de Godzilla, o Rei dos Monstros. Então é a junção de um baita diretor de fotografia com a junção de um baita de um diretor, que é o Mike Dougherty, né? Você junta tudo e no que se refere à fotografia, o filme funciona assim, de uma forma linda. Você tem orgulho de ver os seus titãs favoritos sendo registrados dessa forma sincera, dessa forma justa, honesta, sabe? Você passou tanto tempo para ver Ghidorah, para ver até mesmo para ver o Godzilla de uma forma mais legal e nítida também, né? Mais visível, porque o filme anterior de 2014 não foi muito justo com o Godzilla, porque coloca ele muito na escuridão. Então dá pra dizer que o Godzilla também ficamos um bom tempo pra vermos o Godzilla com os efeitos especiais lindos e maravilhosos e tal. E aí Mothra, né, Rodan, e quando chegou a hora de vermos, a gente viu, conseguimos ver todos eles lá, lindos e maravilhosos, com luz e iluminação, então não tenho que reclamar da fotografia. Eu fiquei pensando, enquanto eu vi algumas cenas aqui, principalmente uma cena, tem outros momentos, mas principalmente esse pensamento me veio em uma cena em que tá lá Godzilla enfrentando um Ghidorah e o pessoal da Monarch tá dentro de uma navezinha, né, enfim, pra não dar spoilers, e aí o pessoal tá vendo a briga por dentro dessa aeronave. E aí você fica lá com o pessoal, você compra toda a ideia daquele momento do diretor colocar você dentro da aeronave com o pessoal que tá lá, porque você fica realmente pequeno. A proporção no filme inteiro ela é usada de diversas maneiras, pela fotografia. E uma das maneiras de você trabalhar a proporção é você confinando alguns seres humanos, dentro de um espaço. Nessa cena são confinados dentro dessa aeronave, e lá fora o bicho tá pegando literalmente. Então você, como um ser humano, você encontra a sua pequenez, né, ali aos pés, literalmente aos pés de dois titãs mega gigantes. E o filme precisa disso. Todo filme de Godzilla precisa lidar e apresentar a ideia das proporções, porque o quanto os kaijus titãs são perigosos. Eles são perigosos na medida que eles são tão grandes. Então a escala de proporção é o princípio para colocar nós, a humanidade, para expor o quanto que a humanidade tem que realmente se preocupar com a presença dos kaijus. Por falar na proporção do filme, a fotografia merece mais aplausos por conseguir lidar tão bem com a proporção que o filme tem. É um filme de kaiju, sabemos que as proporções são realmente importantes. Você consegue ver isso até mesmo quando os kaijus não estão em cena. Você consegue ver a proporção das coisas, por exemplo, nas aeronaves da Monarch. A aeronave, em alguns momentos eu estou assim olhando para as aeronaves da Monarch, né? Tem uns helicópteros lá bem legais, e eu fico assim, meu Deus, esses efeitos especiais, será? Ou estão na tela de verdade? São tão grandes. Olha o tamanho desse helicóptero, cara. Helicóptero, meio avião, meio helicóptero. E aí na cena seguinte mostra um kaiju perto desse helicóptero. Você fala, nossa, aquele helicóptero que eu tava achando grande não é nada, é uma pulguinha perto desse kaiju. Nós humanos temos a noção de proporção, querendo ou não, limitada. Porque, limitada assim, dentro do que somos como raça. A proporção nos atinge de uma certa maneira que ela naturalmente seria modificada se esses kaijus existissem. Temos a noção de que uma pirâmide é super alta, e mas até o momento que você encontra um Ghidorah, você fala assim, a noção de proporção mudou, porque a pirâmide que eu achava que era gigante,
Eita, não é nada perto de um Ghidorah, sabe? Aquele prédio que eu achava que era gigante não é nada perto do Godzilla. E aí é legal como o filme se preocupa com as proporções e nos mostra isso. E aí você junta a ideia das proporções com a fotografia, é muito bem executado. Porque a câmera, o diretor de fotografia e o Michael Douglas se preocuparam em expor a proporção do filme de maneiras diferentes ao longo do filme. Por exemplo, tem hora que a câmera ela tá aqui, no pé dos kaijus, porque o foco não é a briga dos kaijus, né? Do Godzilla contra o Ghidorah, por exemplo. Tá meio que mostrando eles meio que por debaixo ali, só os pés ali e tal, porque o foco ali é mostrar os seres humanos. Então você está mostrando os humanos e está tendo uma proporção do que está perto dos seres humanos, conforme os pés ali, o Godzilla às vezes cai, o rabo do Godzilla aparece na tela e você fala assim, o negócio é grande mesmo, só que o foco é mostrar os humanos que está aqui, beleza. Então você já tem uma noção de proporção, né? O rabo do Godzilla gigante com os humaninhos aqui. Outra situação, a câmera se afasta bastante para mostrar um embate de Ghidorah contra Rodan, que já vimos nos trailers comerciais. Pá! Aí a câmera dá aquela afastada gigante para mostrar o Ghidorahzaço e o Ghidorah, pá! Mas não só mostrar o quanto eles são, para mostrar eles de corpo inteiro, mas também como para mostrar o ambiente onde eles estão lutando. O ambiente onde eles estão lutando é o céu. Então você tem grande parte do take mostrando o céu e tem lá o Ghidorah e o Rodan meio que pequenininhos porque a câmera se afastou demais. Então você tem uma proporção muito legal também e é diferente, porque você não, ao contrário de outros momentos que você se aproxima, nesse instante você se afasta. E aí também tem vários takes que também brincam com a proporção, que coloca a cabeça do Ghidorah em primeiro plano, aí você vê a cabeçona do Ghidorah ocupando a tela inteira, você vê a cabeça do Godzilla também ocupando a tela inteira, a larva da Mothra, por exemplo, aquele momento que vimos em diversos trailers da Madison e a Madison e a Emma, né, a mãe e filha pertinhas ali da Mothra, que a Madison vai até tocar na Mothra. Temos uma noção de proporção bem legal também. A larva da Mothra ali, isso daí é bem no começo do filme, tá? Não demora em 10 minutos, acho, em 10 minutos a larva da Mothra já nasceu. É bem legal como o filme não perde tempo. E aí, nesses primeiros minutos do filme, você já tem a noção de proporção bem sensacional, porque a larva da Mothra tá lá, a Emma e a Madison estão lá, né, embaixo dela, e você vê assim a diferença de tamanho. É sensacional, a diferença de tamanho é gigante e já começa a termos ali uma noção de proporção, de como o filme vai brincar com as escalas, com as proporções, porque realmente a larva da Mothra já é grande e você fica assim embaixo dela olhando e fala assim, nossa, que larva grande, cara! E ela não é nada perto do que vem depois, né? Do próprio Godzilla, do Ghidorah, do Rodan, enfim. Esse trabalho todo de proporção e escala, na minha opinião, sempre foi muito bem feito pela Toho Studios. Ela sempre brincou muito com a escala, né, dos filmes e tal. Não tem que reclamar nos filmes clássicos da franquia Godzilla. Porém, eu fico lembrando até lembrei mais hoje, né, depois de ver O Rei dos Monstros, lembrei do Godzilla de 98. O quanto a grande maioria das cenas que eu tenho na memória desse filme, que já tem um tempo que eu não vejo, mas já vi bastante, já vi umas 4 vezes, mas já tem um tempinho que eu não vejo. Mas as cenas que eu mais lembro do filme, de Godzilla de 98, que tem o Zilla, é do Zilla sendo mostrado de baixo pra cima. Você quase nunca, quase não lembro de quase nenhuma cena em que a câmera tá na mesma altura que o Zilla, por exemplo, ou tá mais em cima que o Zilla. Você não tem, ou tá afastada, né? O Zilla tá aqui e a câmera tá super afastada mostrando ele lá embaixo e tal. Você não brinca-se muito com a ideia de proporção, não se brinca praticamente nada. Geralmente quando o Zilla aparece lá, o Zilla aparece só o rabo, ou só o pé, ou aparece só a cabeça, quase nunca mostra o corpo inteiro do Zilla, né? Ou quase nunca mostra ele pequenininho, mostrando a proporção dele em relação à cidade inteira, não só ao prédio que está do lado, mas também ao bairro onde ele está, não a cidade inteira, mas ao bairro onde ele está, ou até mesmo até os prédios onde ele está, ali perto. Você vê o Zilla do lado de um prédio e você não vê o prédio inteiro. Na grande maioria das cenas é mais ou menos isso.
E aqui não, você tem proporção de diversas formas. Tem Godzilla inteiro na tela, tem Godzilla só a cabeça, Godzilla só o rabo, Ghidorah as 3 cabeças ao mesmo tempo na tela, Ghidorah só uma cabeça na tela, Ghidorah inteirão na tela no chão, Ghidorah inteirão no céu, só que mais afastado, e por aí vai. As proporções são bem trabalhadas no filme, e isso tem a ver com a fotografia do filme. Então a fotografia ganha mais ponto ainda por saber lidar muito bem com a proporção, porque não adianta você ter um filme que tá lá, tem vários kaijus, tem vários kaijus, blá 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 blá, kaijus ou titãs, e aí você não consegue entender o tamanho real desses bichos, sabe? Qual o tamanho real desses bichos? E aí o filme vai e lida com as proporções, coloca os kaijus, os titãs, em situações que você consegue identificar. É grande mesmo, hein, gente? Olha o tamanho do negócio, blá 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 blá. E às vezes é legal ver os kaijus pequenininhos, porque a câmera se afasta tanto que mostra o Rodanzinho lá assim voando, lá no finalzinho assim do cenário, mostra o Ghidorah lá no finalzinho voando e tal. Eles ficam pequenininhos, mas ao mesmo tempo que você consegue ver eles, você né, pensa, nossa, se eu tô vendo o Ghidorah daqui, a câmera tá tão afastada, mas tão afastada que eu tô vendo o Ghidorah daqui. Então imagina se eu estivesse no pé desse kaiju, seria gigantíssimo. Isso é legal porque é uma brincadeira que o filme fica fazendo toda hora, de mostrar de perto, mostrar de longe, mostrar de cima, mostrar de baixo, e fica brincando. Tem o leque, é interessante pensar assim, o leque de opções desse diretor de fotografia, do talento que tem esse diretor de fotografia, o leque, né, o estojinho de brincadeira, né, de brincar, de posicionar a câmera ali e tal, dele é muito maior, muito mais abrangente do que o do diretor de fotografia do Godzilla de 98, que praticamente colocava a câmera na altura dos personagens humanos e registrava o Zilla, e era isso. Tá, você tem uma noção de proporção fazendo isso, é a visão do ser humano olhando para o Zilla, beleza, mas você tem uma noção de proporção do humano para o Zilla, e do Zilla para o bairro, do Zilla para os prédios, sabe? Não temos tanto isso. Outra coisa bem legal é de como o filme brinca com os tons. Já sabíamos prevíamos pelo menos, ou sabíamos que seria assim, mas o filme faz de uma forma bem competente, viu? Bem assim, competente, e aí inclui coloca mais elemento artístico. Por exemplo, os cenários onde o pessoal da Monarch aparece, eles estão banhados em azul. Já os cenários onde a Mothra aparece tem um pouquinho mais de um tom esverdeado. Já os cenários onde o Rodan aparece é mais avermelhado. Avermelhado, alaranjado. Já os cenários onde o Ghidorah aparece é mais amarelado, por conta dos raios e tal. É lógico que não é uma regra, né? O Ghidorah vai aparecer e vai estar tudo amarelo. Não é, mas há essa rima visual, né? De identificar cada kaiju e a Monarch com uma cor específica, e funciona bem no filme, é bem feito e demonstra um carinho, sabe, uma preocupação de colocar arte no filme, de não só gravar um filme, né, porque você pode só gravar um filme sem fazer necessariamente arte, né, sem extrair a arte, né, dos elementos que você tem ali, direção de fotografia, produção, maquiagem, figurino, blá blá. Ou você pode extrair arte de tudo que você puder extrair arte. E esse filme aqui, ele procurou extrair arte de alguns elementos, viu? E engraçado que enquanto eu via o filme, a Monarch, o pessoal da Monarch, ela realmente costumam aparecer quase sempre em cenários azuis, né? A própria base ali da Monarch é bem azulada e tal. E aí eu gosto de cores, né? Eu já pesquisei bastante sobre cores, a influência das cores na vida e tal. Uma das coisas, só para uma curiosidade, a cor azul é a cor que a maioria dos seres humanos mais gosta. Então já fizeram várias pesquisas, entrevistas, né, e tal, com pessoas de diversos países. Qual é a sua cor favorita? A cor favorita da maior parte dos seres humanos é o azul, depois é o verde e o roxo. Olha só, o roxo. Assistindo o filme eu dei um valor para as cores, né, de prestar um pouquinho mais de atenção nas cores, porque eu já fiz algumas pesquisas relacionadas a cores. E aí, enquanto eu via a Monarch banhada lá, né, no tom azul, eu logo lembrei do que o azul significa. E o azul, cada cor tem um significado, digamos assim. E o azul, ele representa serenidade, tranquilidade, também representa frieza.
E aí, enquanto eu vi o filme, o pessoal da Monarch naqueles tons azulados, eu pensei, meu, é a cor perfeita para representar a Monarch, porque a Monarch ela tem que ser fria, não fria no clima, né? Ela tem que ser fria nas atitudes, porque ela está lidando ali com seres humanos e titãs. Ambos elas querem defender, não todos os titãs, lógico, né? Querem defender a Mothra, querem proteger o Godzilla e alguns outros. E ao mesmo tempo proteger a humanidade. Então, para fazer esse casamento dar certo, a Monarch tem que ser fria. Quem trabalha na Monarch tem que ter frieza, tem que ter tranquilidade, tem que ter calma, serenidade. E isso é representado pela cor azul. Muito provavelmente, não à toa, não é só coincidência. Nem tudo no cinema é coincidência, muito pelo contrário. A maioria das coisas que a gente vê nos filmes é pensadinho, tá? Uma iluminação tá aqui, ela foi pensada para estar lá. Alguém, no caso o diretor de iluminação, pensou e colocou a luz ali porque ele viu que seria melhor para registrar a cena e por aí vai. Pouquíssimas coisas são ao acaso, né? Então a Monarch tá lá banhada por um tom azul. Muito provavelmente foi foi escolhida a dedo. Vamos colocar azul porque azul representa a serenidade, a tranquilidade e também frieza, né? A Monarch ela não pode ser empolgadona, né? Não, isso aqui, vamos fazer isso, não. Vamos fazer isso não. Vamos ter frieza para analisar a situação. E é isso que a Monarch faz no filme inteiro. Ela fica analisando a situação, temos que fazer, sabe, sem aquela empolgação, não sei se empolgação seria uma boa palavra, mas enfim, sem aquele calor, aquele furor, né, de vamos lá fazer. Não, tem que fazer, então vamos fazer isso, vamos com calma, porque estamos lidando com coisas sérias. Se a gente vacilar, a gente ferra um titã. Se vacilar de outro lado, ferra a humanidade. Então estamos numa situação aqui que é bem sutil e precisa de muita frieza, muita tranquilidade, serenidade. E a cor azul representa muito bem isso, da mesma forma que o Godzilla também é colocado na cor azul. E o Godzilla, ele meio que, querendo ou não, ele também transparece essa serenidade. Ele é muito calmo, né, o Godzilla. De uma certa forma, né, ele é muito calmo, muito tranquilo. Ele tem uma certa frieza também, parece pelo menos, que ele tem uma, sabe, tem uma cena bem bonita que o Godzilla sai. Vimos isso nos trailers também, que ele sai do mar e olha pro pessoal da Monarch que tá no submarino ali, né? E aí o pessoal da Monarch fica assim, tal, ele tá chegando perto, aí ele se aproxima assim, e ele vai lá com uma certa frieza, uma tranquilidade, mas mais do que qualquer coisa, uma serenidade. Ele tá, sabe, ele tá assim, ele tá calmo. Ele não tá afobado, não tá nada, ele tá calmo. E a cor do Godzilla, né, nos posters e no marketing geral do filme, também é azul. Então enquanto a Monarch e o Godzilla são azul, o Ghidorah é amarelo, por conta dos raios dele. A Mothra tem mais um tom esverdeado e o Rodan é aquele bicho mais enfurecido de todos, né? Talvez até mais do que o próprio Ghidorah. O Rodan, ele quer tocar o dane-se, né? Assim, o Ghidorah tem um plano, né? Ele tem um plano lá, então ele vai executando, ele vai tocando o dane-se conforme o seu plano conforme ele vai fazendo o plano funcionar. O Rodan já não. O Rodan, ele quer arrebentar mesmo tudo, papá. E aí o vermelho representa muito bem o Rodan, porque o vermelho, ele tem mais aquela ideia daquele furor, né, da guerra. O Ghidorah não. O Ghidorah, ele tem mais controle, digamos, emocional. Ele tem um propósito, né? Ele sabe o que ele quer fazer ali na Terra. É legal, é legal. Vamos falar então sobre os efeitos especiais do filme, que assim é de deixar o queixo caídaço, viu? Não teve um momento que eu pude, assim, identificar uma situação e falei, aquele efeito tá meio mal feitinho, sabe? Não tem. Você compra que tudo que tá acontecendo é real, porque porque é muito bem feito. E você compra e aceita e vai. Quem executou os efeitos especiais do filme é a Industrial Light and Magic, que ela foi criada. Ela tem uma história bem legal e eu tenho muito carinho pela Industrial Light and Magic. Por quê? Primeiramente, ela foi criada pelo George Lucas. O George Lucas quis fazer o primeiro filme de Star Wars, que foi lançado lá em 1977. Ele queria fazer o filme. Porém, não havia nenhum estúdio no mundo capaz de conceber aqueles efeitos especiais que ele precisava para poder gravar Star Wars, o primeiro filme, né, Uma Nova Esperança, lá de 77. Então ele pensou, tá bom,
se não tem nenhum estúdio capaz de fazer o que eu preciso de efeitos especiais, então eu vou criar o meu próprio estúdio. E ele chamou esse estúdio de Industrial Light and Magic, específico para criar efeitos especiais. Eu cresci vendo cada coisa sensacional de efeitos visuais. Eu lembro de vários momentos em que o molequinho fiquei assim assistindo os efeitos especiais e falava, nossa, meu Deus, cara, olha esse efeito especial. E por mais que eu amasse os efeitos práticos, eu sabia da importância dos efeitos visuais, porque nem tudo dá para se fazer com efeitos práticos. E aí eu entendia desde molequinho a importância da Industrial Light and Magic, que ela foi o primeiro estúdio a ser criado para produzir efeitos especiais de primeira linha e revolucionários. E aí, quando chega um filme, qualquer filme, mas no caso aqui, Godzilla, o Rei dos Monstros, em que tem tanto efeito especial, mas tanto, praticamente o filme inteiro, e cada um deles tem um refinamento a ponto de você não conseguir identificar onde exatamente que está o efeito especial. Você sabe que o Godzilla é de mentira, sabe que o Ghidorah é de mentira, o Rodan, a Mothra, todo mundo é de mentira ali, você sabe. Mas o que mais é de mentira? Você sabe que um prédio caindo é de mentira, mas é tão bem feito que que te causa uma imersão, que você entra naquele mundo, né, das coisas destruindo, de titãs pisando nisso, quebrando aquilo, blá blá blá, e você nem por um instante você fala, é tudo mentira, é tudo efeito especial, sabe? Eu gostei de ver o quanto a Industrial Light and Magic ainda se mantém no top, sabe, no topo das empresas, dos estúdios que fazem efeitos especiais ainda hoje no mundo. Nesse filme aqui, a Legendary Pictures fez questão, muito provavelmente, de não só escolher a Industrial Light and Magic, escolher a dedo, sabendo das capacidades da Industrial Light and Magic de fazer efeitos especiais de outro mundo, mas como também colocou muito dinheiro, falou, Industrial Light and Magic, não só escolhemos você, mas como também vamos te dar muito dinheiro para você fazer os melhores efeitos especiais da história. Sei lá, viu, eu acho que esses daqui são os melhores que eu vi, viu, do Rei dos Monstros, porque é tudo crível, é tudo real demais. Enfim, ainda que não seja os melhores, porque eu tenho que puxar mais de cabeça, e também talvez não seja essa a questão é que você precisa, para um filme como esse, Godzilla, o Rei dos Monstros, você precisa definir que você tem que ter uma empresa de qualidade trabalhando por detrás dos efeitos especiais. Por que você precisava definir isso, né, como diretor, como estúdio, né, Legendary Pictures, que estava fazendo o filme? Porque a produção do filme optou por mostrar os kaijus. Vamos mostrar os kaijus com iluminação, vamos dar close. Olha que incrível, tem close nos kaijus. Tem momentos que o Ghidorah tá lá e a câmera vai, o Godzilla tá lá, a câmera vai dar close, sabe? A câmera pega os kaijus e mostra pra nós com iluminação, com nitidez. E se você pega uma empresa que não é Industrial Light and Magic, já não tem a capacidade técnica da Industrial Light and Magic, e ainda você, né, por cima coloca um pouco de dinheiro ali nessa empresa, vai dar ruim. Vai dar ruim. Você teria que, pelo seu pouco recurso ali de dinheiro, você teria que ir para uma outra empresa, ou até mesmo pagar para a Industrial Light and Magic fazer, só que com, né, menos recursos. E aí você teria que usar manobras que geralmente se usa em filmes de efeito especial que não tem muito investimento. Por exemplo, que é usar névoa para encobrir os efeitos especiais, para usar escuridão para encobrir os efeitos especiais. Então, quando você não tem muito dinheiro para criar efeitos especiais sensacionais, você coloca esses recursos, essas manobras aí, névoa névoa, fumaça e escuridão. Esse filme aqui não tem nada disso. Não tem névoa, você consegue ver tudo de boa. Não tem escuridão, ainda que tenha cenas à noite, você consegue ver tudo de boa. E precisava ter uma Industrial Light and Magic com dinheiro investido lá para fazer isso. E fez, e parabéns ao Industrial Light and Magic, eu nunca duvidei dela, porque já é como eu falei, é uma empresa que eu acompanho há um bom tempo e eu tenho muito carinho por ela, porque é aquela coisa, né, a gente cresce vendo, né, acompanhando aquilo. É quase como se a Industrial Light and Magic ela fosse responsável pelo meu carinho por determinados filmes, porque por mais que tenha lá, o filme é do Spielberg, tá, beleza, eu adoro Spielberg. O filme tem, por exemplo, dinossauros, adoro dinossauros, Jurassic Park, né?
mas também tem aquele efeito especial que me marcou na vida inteira. E é tão incrível o trabalho da Industrial Light and Magic, que você pega a cena do T-Rex saindo pela cerca, ela é boa ainda hoje. Ela é convincente ainda hoje. É lógico que você sabe que é um T-Rex e é efeito especial. Mas ela consegue ser melhor do que, sei lá, 80% dos filmes que tem efeitos especiais saindo por aí hoje. E o filme é de o quê? De 93, Jurassic Park. E não só isso, também tem Exterminador do Futuro, que tem aqueles efeitos, o 2, né, que tem aqueles efeitos sensacionais do T-1000, também é feito pela Industrial Light and Magic. Então a Industrial Light and Magic me deu momentos incríveis, eu tenho carinho por ela, não sei se eu deveria ter, porque é uma empresa, né, enfim, mas eu tenho carinho pelo trabalho da Industrial Light and Magic, que foi muito legal. Eu não sabia que ela ia fazer os efeitos especiais desse filme, na verdade nem pesquisei, e quando apareceu lá nos créditos, lá, Industrial Light and Magic, eu falei, tá explicado, não tenho o que falar dos efeitos especiais desse filme, não tem, assim, é Hollywood trabalhando com o que tem de melhor. Eu tenho uma regra pra decidir, né, eu decidi comigo mesmo se aquele efeito especial que eu vi é top ou não é top. Eu tenho uma regra que é dividida em 3 partes. A primeira parte é, esse efeito especial tem peso? Ele tem que ter peso, sabe? Tipo, o T-Rex quando anda, pá, pá, você sente o peso dele, quando ele pisa, né, quando ele tá na versão CGI, você vê o peso dele na terra. E aqui nesse filme também, ele tem, sabe, todo mundo tem peso dos titãs. Quando o Godzilla anda, pá, pá, quando o Ghidorah tá no chão, é a coisa mais incrível. Ele com as azonas dele lá abertas, assim, andando, se movimentando, você vê o peso daquele animal. Você vê tão peso daquele animal que você pensa, caracas, meu, pra esse animal voar, ele deve fazer um esforço gigante. Olha o peso que ele tem andando, sabe, no chão, ali no meio dos destroços. Você consegue sentir o peso do Ghidorah. Tem uma cena no filme, sem dar spoilers, bem legal, que eu consegui ter uma noção muito legal de peso. Bom, você já viu nos trailers, né, então não é spoiler. Tem um momento que a Mothra briga com o Rodan, certo? Aí tem um momento lá, nessa briga, que a Rodan e Mothra caem no chão, e a Madison tá na frente, e ela tá no primeiro plano, enquanto o Rodan e a Mothra caem lá atrás no terceiro plano. E nisso que os dois caem, sabe, misturando efeitos especiais com uma pessoa real, que é a Madison, é tudo tão, sabe, real, tudo tão incrível assim em termos de convincente, porque quando eles caem você vê assim, tipo, o peso daqueles 2 titãs caindo do céu, se engalfiou no céu lá e caiu no chão. Você vê o peso deles caindo, você vê os destroços, né, passando e tal. Realmente tem peso. Os animais, os kaijus têm peso nesse filme. Aí você para e pensa, um efeito especial que consegue ter peso. E tem que ter, porque senão é uma das primeiras coisas que você já olha para aquele efeito especial e você fala, não tá tão convincente. E aí você já corre um risco de você se desconectar do filme. Porque toda vez que você olhar o Ghidorah, você fala, o Ghidorah não tá tão real. Aí você se desconecta. Mas não, quando você coloca o peso, você fala, ele tá lá. Você consegue sentir ele lá na cena. Porque ele anda, se movimenta, toca nas coisas e tem o peso. O segundo elemento que me faz definir, em particular, se aquele determinado efeito especial é top ou não é, são as texturas. E aqui você vê as texturas de todos eles. O Ghidorah, quando a câmera se aproxima, você vê a textura do corpo dele, da pele. O Godzilla também, a Mothra também, o Rodan também, ele tem uns buracos, né? Não uns buracos, uns sulcos, né? Mais profundos. Você vê a textura de todos eles. Não é aquela coisa borrachuda. Eles não são borrachudos, como em vários filmes por aí. Eles têm uma pele muito convincente. Você junta isso com o fator peso, aí você já tem, poxa, esse efeito especial tá muito convincente. E aí o terceiro elemento que eu tenho comigo de um efeito especial que é top é a movimentação. Porque não adianta ter peso, você pensa, aquele bicho é pesado, mas olha a movimentação dele, nada a ver, esquisito, né?
Não tá muito anatômico. Tem peso e tem textura, mas realmente não se movimenta de uma forma convincente. E aqui nesse filme não. Todos os caras... Mas isso também é meio que obrigação, né? Porque, querendo ou não, a T-Rex já se movimentava super convincentemente linda e maravilhosa lá no primeiro Jurassic Park, né? De 93. Então, poxa, tantos anos depois, é obrigação. Qualquer filme aí que vai apresentar um monstro ou um dinossauro, ter pelo menos uma movimentação no mínimo bacana. Então é meio que obrigação. Então não dá tanto, né, pra dar méritos. Mas querendo ou não, às vezes tem uns filmes por aí que, né, que sai com movimentação meia boca. Então, ao mesmo tempo que dá pra dar crédito por esse filme aqui fazer isso muito bem, ao mesmo tempo é uma obrigação do filme, né? Mas enfim, os efeitos especiais desse filme são, pra mim, são tops, são lindos e inesquecíveis porque tem peso. Todos os kaijus têm peso, mesmo não existindo. É incrível, né? Tem textura, você consegue ver eles, você consegue sentir que se você passasse a mão no Godzilla, a sua mão assim, ela ia subir e descer, porque tem aqueles buraquinhos e tal, rodando a mesma coisa, a mesma coisa e tal. Você consegue sentir. E a larva da Mothra, você consegue sentir que se você tocasse nela, na larva da Mothra, seria aquela coisa mais lisa, né? Talvez um pouquinho mais oleosa. E a importância de você ter um efeito especial top num filme como esse é que você tem que se convencer que aquele efeito especial é capaz de matar um personagem real. Ou seja, você tem que se convencer que o Ghidorah, por exemplo, ele pode matar a Emma, ou o Mark, ou a Madison, enfim, que aquele animal é realmente perigoso. E para você se convencer que algo que não é verdadeiro, que não existe, pode matar aquela pessoa que existe, né? É um personagem e tal, mas tá lá. O efeito especial tem que ser muito bem feito. E tem que ter, na minha humilde opinião, isso. Movimentação, para você nunca duvidar que aquilo é um animal, porque está se movimentando como um animal daquele, né, daquela raça iria se movimentar. Ele tem peso, ou se ele tem peso, aquele animal daquele tamanho tem peso, você consegue sentir que se ele fizer assim, ó, na Madison, morreu Madison, já era Madison. Se ele, sei lá, se ele sem querer tocar a asa em você, já era Madison. Se ele tá em cima de você, ele bate as asas assim pra voar, já era você também, sabe? E aí tem a textura que te deixa mais conectada ainda, que você olha para aquele titã e você, ele é um animal completo. Tem textura, tem peso e tem movimentação. Não falta nada pra ele. Nisso que você compra a ideia de que aquele kaiju é real, você se preocupa e torce pelos personagens. Porque afinal de contas tá vindo algo que é real pra cima deles. Sai daí então, meu filho, sai daí. Outra coisa bem legal dos efeitos especiais, o que eu não coloco como a quarta, né, o quarto elemento que eu poderia incluir como essencial para que eu possa considerar um efeito especial top. Eu não incluo isso porque isso não é necessário para todas as situações com todos os efeitos especiais. Não é necessário. Mas é uma coisa bem legal que sempre que acontece, sempre que eu vejo, que legal, que legal. É o comportamento, certo? Nem todos os efeitos especiais tem que se preocupar com o comportamento. Mas eu fiquei muito impressionado com a preocupação, o carinho, o detalhe, o olhar atento da produção, da direção, do roteiro e do Mike Dougherty, que é o diretor, de dar um certo tipo de comportamento para o Ghidorah. Tá, pena que não é o filme inteiro e tal, mas no comecinho ali, principalmente quando o Ghidorah, logo depois de despertar lá na Antártica, temos um certo confronto entre duas cabeças do Ghidorah. Por quê? Beleza, o Ghidorah acabou de acordar, tem 3 cabeças. A cabeça do meio é a cabeça que é a líder. Né? Já sabíamos, né? Tinha sido revelado e é assim na franquia, que cada cabeça do Ghidorah tem um cérebro, ou seja, cada cabeça pensa de uma forma independente da outra. Então essa daqui pensa de um jeito, essa aqui de outro jeito e por aí vai. Nesse filme, a cabeça que é a cabeça líder, mandante, é a cabeça do meio. Né? Logo, as outras cabeças têm que obedecer a cabeça do meio, que ela é a líder. Só que tem 2 momentos lá em que essa cabeça aqui, ela toma a dianteira, digamos assim, sem dar spoilers. Ela toma a dianteira e faz um negocinho lá. Aí essa outra cabeça aqui, que é a líder, tipo, olha pra essa cabeça fazendo uma coisinha lá, e essa cabeça aqui, a líder, olha assim, tipo, como se desse dá um chego pra lá e fala, ô cabeça aí, cabeça da esquerda, ponha-se no seu lugar, que quem manda aqui sou eu. Então primeiro quem vai olhar aqui sou eu,
Depois você vê. Então eu achei sensacional. Para um efeito especial, você já consegue, você já deu peso, já deu textura e já deu movimentação. Aí você dá um certo tipo de comportamento. Ó. Por falar também em comportamento, é legal ver como a larva da motra, logo depois que ela saiu do ovinho, ela se assusta, né? Sem dar spoilers, ela se assusta com a situação ao redor dela e ela fica assustada. Ela reage assustada e tal. É um comportamento bem legal também, viu? Assim, tipo, deram um comportamento bem legal pra ela, a movimentação, o peso que ela tem. Você sente ali, ela começa a destruir a estrutura metálica, né? Onde ela está ali posicionada ali. E você percebe que ela tem um peso. A larva da motra tem um peso. E você vê que aí tem uns humanos perto dela ali, uns soldados, né, com armas. E você pensa assim, nossa, se aquela larva ali, tipo, dá uma porradinha assim, ela mata o soldado. Olha o peso que ela tem, cara. Ela tá quebrando aço. Imagina se ela quiser matar um humano, cara. Ela mata fácil. E é legal. É o peso, a textura, a movimentação junto com um comportamento daquela larva, que ela ficou assustada e você consegue comprar. Ela tá realmente assustada, ela tá assustada e reagindo e tá blá blá blá. Bem legal, simplesmente maravilhoso. Vamos falar então agora do som. Essa coisa do som eu poderia incluir nos efeitos especiais, né? Tipo, mais um elemento que eu considero super essencial para considerar ou não um efeito especial top de linha. Mas eu não coloco esse elemento nos efeitos especiais porque nem todo efeito especial precisa ter som para ser bom, né? Tem efeitos especiais que não tem som porque não precisa ter som, então não dá. Mas quando você junta um efeito especial que você já deu comportamento, você deu peso, você deu textura e você coloca som nesse efeito especial, no caso nesse animal que você criou digitalmente, aí você tem assim, você tem todas as junções possíveis para criar um super efeito especial topzera. E o filme, ele se preocupa em dar sons bem legais para os kaijus, bem legais. Cada um deles tem um som diferente, rugidos diferentes, que deixa bem claro que cada um deles pertence a uma espécie diferente. Bom, é isso aí, eu vou finalizar esse vídeo aqui. No próximo vídeo continuaremos com a minha análise sem spoilers do filme Godzilla, o Rei dos Monstros pra você. Forte abraço ou super beijo e eu fui, até o próximo vídeo, valeu! Aperta o botão no gostei se você gostou do vídeo, tá bom? Até mais!